Olá, você que nos acompanha através do sistema Canção Nova de comunicação e das redes sociais. Nós estamos a poucos dias do Natal e o nosso programa especial desta semana não podia ser diferente. Estamos aqui na Basílica da Natividade. Por essa porta, a Porta da Humildade, todos os dias passam milhares de peregrinos que chegam de todas as partes do mundo. Mas a nossa visita hoje e de forma especial é a gruta onde Jesus nasceu. Milhares de peregrinos de todo o mundo visitaram a Basílica da Natividade este ano de 2018. Também para Belém, na Palestina, este foi um ano de recordes. Eu direi a palavra exata, é um número incrível. Eu posso dizer que esse ano foi incrível. Posso dizer ainda que tem crescido muito o número de peregrinos, que este ano foi quase exagerado. No sentido que muitas vezes eram necessárias até 2 horas de espera para entrar na gruta. E isso cria um pouco de ansiedade. Mas é uma maravilha constatar o grande número de peregrinos. Però questo è una meraviglia. Santo tuo, redentis suo sanguine, sic generum angeli incesses. Aqui nós estamos a poucos metros da Gruta da Natividade. Onde estamos agora é a Gruta de São José. E é aqui que eu vou me encontrar com Frei Eugênio Aliata, que é do Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém. Frei Aliata é arqueólogo e vive na Terra Santa há mais de 30 anos. Frei Aliata, é uma alegria imensa estar com o senhor hoje aqui, na Gruta de São José, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Temos muito o que conversar sobre este lugar, não é mesmo? E a primeira pergunta é essa: como nós podemos afirmar que estamos a poucos metros da gruta onde nasceu Jesus? Il Vangelo non ci dice molte cose sui luoghi dove sono avvenute le cose principali della vita e della morte di Gesù. O Evangelho não nos diz muito sobre os lugares onde ocorreram os principais eventos da vida e da morte de Jesus. Nós temos apenas poucas informações do Evangelho, porém, do cristianismo primitivo temos mais informações. É verdade que o cristianismo em si não precisa de lugares, porque sua fé está nas pessoas, não nos lugares. No entanto, o lugar sempre foi atrativo ao espírito humano que quer ver, quer ouvir, quer também tocar com as mãos. Mesmo que o Evangelho nos fale tão pouco sobre Belém, pelas notícias dos antigos escritores cristãos, podemos saber algo mais. Anche con la mano. Così, anche se il Vangelo ci dice così poco di Betlemme, tuttavia dalle notizie degli antichi scrittori cristiani possiamo sapere qualche cosa di più. A Gruta da Natividade sempre esteve no seu estado natural. A memória do lugar exato do nascimento de Jesus permaneceu viva, como Orígenes nos diz em seus escritos. Già abbastanza presto, nel secondo secolo d.C., già abbiamo notizie particolari che sono molto importanti proprio per la vicinanza delle notizie al tempo stesso di Gesù. A notícia mais específica vem de um famoso escritor cristão, São Justino Mártir, que era originário da Palestina e, por isso, poderia ter informações mais precisas sobre os lugares e nos dá, de fato, informações muito particulares. Por exemplo, ele nos diz que o lugar do nascimento de Jesus era uma gruta. Più dirette riguardanti ai luoghi e ci dà di fatto delle informazioni del tutto particolari. Per esempio, ci dice che il luogo della nascita di Gesù era una grotta e tuttavia, ecco le notizie degli antichi scrittori cristiani, ci dice anche i pagani conoscono quella grotta dove... Todavia, nas notícias dos antigos cristãos se diz: também os pagãos conhecem aquela gruta onde Jesus nasceu. Essa notícia temos de um escritor do 3º século.
Da mesma forma, ainda que 100 anos depois, em particular, do famoso escritor cristão Orígenes, que escreveu uma obra polêmica nos olhares de um escritor judeu que muitas coisas havia criticado sobre o cristianismo. Orígenes diz: um escritor hebreu que aveva criticato molte cose del cristianesimo e Orígenes dice: guarda. Veja, até mesmo os pagãos em plena consciência sabem o lugar onde Jesus nasceu. E também indica a gruta. Então, temos esse elemento que não existe por si no Evangelho, porém, pertence aos primeiros tempos cristãos que indicam o lugar onde Jesus nasceu, como sendo uma gruta. O luogo dove è nato Gesù era una grotta. Nel IV secolo, ancora 100 anni dopo, un altro scrittore cristiano molto importante, San Girolamo, che era venuto da Roma ad abitare a Betlemme e vi rimase per più di 30 anni. No século IV, 100 anos depois, outro escritor cristão muito importante, São Jerônimo, que veio de Roma para viver em Belém e permaneceu por mais de 30 anos, ele também é firme nessa notícia de que o local do nascimento de Jesus era uma gruta. Na verdade, ele chega a fazer disso um ponto-chave do seu pensamento, porque ele diz: note que o Criador do Universo escolheu um pequeno buraco na terra para se tornar um homem, e dali fez partir a redenção da humanidade. Portanto, tudo de acordo com ele, nasceu desse pequeno buraco da terra em Belém, como nasceu Jesus, também dali nasceu a salvação para todos. Agora nós até hoje temos esta gruta. Não uma, mas muitas grutas. Mas uma de uma maneira especial, creio que nunca mudou, desde a época em que os pagãos disseram que aquela era a gruta onde Jesus nasceu. Até hoje, nós a chamamos de a Gruta da Natividade de Jesus. Però una, in maniera speciale, credo non è mai cambiata, fin dal tempo in cui i pagani dicevano che quella era la grotta dove era nato Gesù, fino ad oggi la chiamiamo la Grotta della Natività di Gesù. A Gruta de São Jerônimo hoje pertence aos franciscanos e, portanto, é mais acessível também aos peregrinos. E muitos destes, quando visitam a Gruta da Natividade, também visitam a Gruta de São Jerônimo, que está justamente relacionada com a história de Jesus e seu nascimento em Belém. Após o edital de Constantino de 313 d.C., a liberdade de culto foi proclamada e um período de renascimento começou para todos os lugares santos. Com o Concílio de Nicéia e graças à forte vontade da rainha Helena, após oportunas escavações, começou a construção da Basílica da Natividade, que daria dignidade ao lugar do nascimento de Jesus. As obras foram concluídas em 333 d.C. e Belém imediatamente se tornou um importante centro religioso. E com as últimas obras de restauração da Basílica, vieram à luz maravilhosos mosaicos que hoje podem ser admirados. I mosaici scoperti anche recentemente, ou pelo menos ripuliti, restaurati. Os mosaicos descobertos recentemente, limpos e restaurados completamente, são obra dos cruzados. Estão nas paredes da Basílica do Imperador Justiniano. Significa que a Basílica Constantiniana foi destruída. Surgiu a nova Basílica Bizantina, que durou muito tempo. Entre tantas outras igrejas da região que foram destruídas, esta, ou por causa de sua força e solidez particular, ou por causa de sua importância, foi preservada da destruição. E, de fato, é preservada até hoje, com exceção do telhado. A construção ainda é a de Constantino, há mais de 1400 anos. La costruzione è ancora quella fatta dall'imperatore Costantino più di 1400 anni fa. Più in alto, nell'ultimo livello, invece, accanto alle finestre che illuminano la parte centrale dell'edificio, c'erano delle processioni angeliche. No último nível, ao lado das janelas que iluminam a parte central do edifício, estava a procissão angelical. Os anjos são representados como se há pouco tivessem descido do céu enquanto caminham sobre a terra, mas suas asas estão, pelo menos parcialmente, erguidas em direção do céu.
uma inclinação típica dos pombos. Quando volano, si posano, prima appoggiano un'ala, poi l'altra, hanno questo movimento caratteristico. São anjos caminhando em direção à gruta e provavelmente destinados a encontrar, a venerar o menino. Representam os primeiros que foram venerar o menino. Nenhum dos homens sabia de nada, mas os anjos sim. Nessuno degli uomini sapeva niente, ma gli angeli già conoscevano, perché sono andati a portare l'annuncio ai pastori nel campo. E agora nós vamos conhecer os restauradores da Basílica, um fantástico trabalho realizado pelo grupo italiano. Em Belém, um novo tesouro voltou a ver a luz. Concluída a delicada operação do telhado e das paredes, peça após peça, mês após mês, as mãos habilidosas dos restauradores da empresa italiana Piacenti S.p.A. de fato devolveram a seu antigo esplendor os mosaicos da Basílica da Natividade. Uma restauração muito importante. De 2.000 metros quadrados originários, hoje sobraram apenas 150. Uma beleza que deixa deslumbrados. Em um tripúdio de cores de ouro cintilante, esses mosaicos voltaram a brilhar, no sentido literal do termo. Il lavoro di restauro che è avvenuto oggi è straordinario sotto um ponto. O trabalho de restauração que está em andamento é extraordinário de um ponto de vista muito importante para nós, pois não houve restauração antes. Nenhum restaurador tocou nesses mosaicos antes. As cenas que permaneceram são a incredulidade de São Tomé, Ascensão, Transfiguração, entrada de Cristo em Jerusalém. Já na nave central, temos os vestígios de um ciclo muito grande que representava 24 anjos na parte alta entre as janelas. Embaixo, há os concílios ecumênicos e os concílios provinciais. Mais abaixo, há a descendência de Cristo do Evangelho de Mateus. Sotto ancora abbiamo la discendenza di Cristo dal Vangelo de Matteo. Falaram-me que, justamente ao longo das restaurações de Belém, em uma parede da nave veio à luz um 7º anjo de mosaico que, junto com os outros 6, forma uma espécie de procissão em direção ao lugar que comemora o mistério do nascimento. Essas foram as palavras que o Papa Francisco dirigiu aos participantes da Assembleia da Reunião das Obras de Ajuda para as Igrejas Orientais, ressaltando uma descoberta maravilhosa. Uma pesquisa sobre 2.000 metros quadrados de argamassa com termocâmara e outros instrumentos para chegarmos a algumas partes dos mosaicos que tinham sido cobertas com estuque. Encontramos o 7º anjo dos 6 que permaneceram, ocultado por camadas de argamassa e que, devido à falta de metade da cabeça, tinha sido recoberto porque não apresentável naquela condição. Questa festa era stato chiuso, perché non era presentato. Questa è una tecnica bizantina. Esta é uma técnica bizantina para os mosaicos parietais, isto é, os mosaicos que deviam ser observados de baixo. O fundo de ouro dos diferentes personagens representados ou das várias situações era feito com peças de ouro inclinadas que, através da luz incidente do sol, pela reflexão do raio, criavam uma luminosidade etérea ao redor do personagem. Attorno al personaggio. Arte que se torna ainda realização concreta, fruto de um grande gesto ecumênico que junta, neste momento, a Basílica da Natividade àquela do Santo Sepulcro. Como Helena construiu as basílicas contemporaneamente, as obras também estão sendo realizadas juntas. Ali também estamos descobrindo coisas maravilhosas, mas o esplendor desses mosaicos é único. Nas paredes ao redor do berço de Jesus, há os documentos dos primeiros 6 concílios ecumênicos de um lado e do outro lado os concílios locais. Aqui, a comunhão já se realizou e é uma comunhão guiada pelos anjos que nos levam até o berço de Jesus. Se nós olharmos para Jesus, assim a inteira história da Igreja, a história do Antigo Testamento, inclusive, ficam iluminadas. São João Evangelista, São João Batista e São Damião são apenas alguns dos santos representados nas 50 colunas da Natividade que aguardam para serem redescobertas. Le colonne sono circa 50, di cui 30 dipinte. As colunas são cerca de 50, sendo 30 pintadas com representações de santos. A fumaça preta as cobre quase inteiramente e pelos primeiros 2 metros as colunas ficaram estragadas pelas mãos dos peregrinos que, tocando nelas, retiraram a parte pintada. A tinta à base de água se encontra no próprio material lapídio. A condição das pinturas está muito grave. A cor ficou danificada por vários motivos. Molto gravi, colore è stato danneggiato fortemente.
Os peregrinos que forem à Terra Santa poderão aproveitar não apenas uma beleza a mais em relação ao passado, mas uma beleza que fala ao coração, à mente e ao espírito. É impossível não se emocionar, não é mesmo? Eu fico encantada com a história e as imagens que acabamos de ver. Do anúncio aos pastores até os nossos dias, a pequena gruta do nascimento de Jesus tem sido venerada. Em Belém, o advento começou com a entrada solene do custódio da Terra Santa na cidade. No sábado anterior ao primeiro domingo do advento, como já é tradição, Belém recebeu a entrada do padre custódio com festa. Na sua chegada à Praça da Manjedoura, Frei Francesco Paton foi recebido pelas autoridades civis. A caminhada em direção à Basílica da Natividade foi acompanhada pelos frades franciscanos e carinhosamente pelo povo. Depois ele foi recebido pelas comunidades religiosas. A celebração solene na noite de Natal é presidida por Monsenhor Pier Batista Pizzaballa, administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém. Missa que conta com a participação de centenas de cristãos locais e peregrinos, e também com a participação de autoridades palestinas. Let us not be sad, because the joy of the Lord is our strength. A celebração, que acontece na Basílica de Santa Catarina, termina com a procissão na Gruta da Natividade. E daqui, da Gruta de São José, nós convidamos você para ir conosco até o Campo dos Pastores, onde Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, gravou a sua mensagem de Natal. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Siamo a Betlemme, nel campo dei pastori, il luogo dove la notte in cui nacque il bambino Gesù, i pastori stavano vegliando e facendo la guardia al loro gregge. L'Evangelista Luca ci racconta che quando Maria dà alla luce Gesù, sono proprio questi pastori a ricevere per primi l'annuncio della sua nascita. Un angelo si reca da loro, una grande luce li avvolge e loro si spaventano. Ma il messaggero di Dio li rasserena: non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. In quella notte del primo Natale, le tenebre in cui vivevano i pastori e la gente di Betlemme furono illuminati dalla nascita del bambino Gesù. Oggi ancora abbiamo bisogno di lasciarci illuminare dalla nascita di questo bambino che è il Figlio di Dio e il nostro Salvatore. Quante persone ancora oggi vivono circondate dalle tenebre come i pastori che vegliavano in questo campo 2000 anni fa. I nostri fratelli e le nostre sorelle in Siria e in Yemen, come in molti altri paesi del mondo, vivono ormai da molti anni nelle tenebre di conflitti sanguinosi che trasformano milioni di persone in sfollati, in rifugiati sradicati dalla propria famiglia e dalla propria cultura, cacciati dalla propria patria e spesso nell'impossibilità di trovare accoglienza in una nuova terra. Tanti altri nostri fratelli in umanità vivono nelle tenebre causate dalle crisi economiche ed ecologiche che mettono in ginocchio intere popolazioni
e spesso costringono a emigrare. E anche per loro si ripete l'esperienza di Giuseppe, di Maria e del bambino. Non c'è posto per loro in nessun luogo, al massimo sotto una tenda. E c'è chi la tenebra la porta dentro, una tenebra che a volte è frutto dell'aver subito violenza, altre volte è frutto invece delle proprie scelte sbagliate, altre ancora dell'incapacità di accettare qualche esperienza dolorosa della vita. C'è infine la tenebra del peccato, della lontananza da Dio, del voler fare a meno di Lui o del vivere come se Lui non esistesse. Tenebre che si trasformano presto nel rifiuto del fratello o della sorella, del suo diritto a esistere, del riconoscimento della sua dignità di persona dal primo istante del concepimento fino all'ultimo respiro che dona il Creatore. Tenebre che accomunano chi vive in ogni parte del mondo. Tenebre che sono almeno in parte dentro ciascuno di noi. Il bambino Gesù non è venuto a illuminare solamente la notte dei pastori qui a Betlemme, periferia delle periferie 2000 anni fa. Il bambino Gesù continua a illuminare la notte di ognuno di noi e dell'intera umanità. Possa la luce del bambino di Betlemme entrare nella coscienza e nell'esistenza di ciascuno di noi, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Possa la sua luce illuminare tutti i popoli e i fedeli di ogni religione che stanno desiderando Lui, che a tentoni lo stanno cercando. Possa Egli illuminare la coscienza di coloro che governano le nazioni e l'economia e aiutarli a scoprire che governare è prendersi cura di chi è più piccolo, di chi è più fragile, di chi è senza tutela. Possa il bambino di Betlemme illuminare l'azione di chi fa cultura e comunicazione perché diffondano il messaggio del bene. Buon Natale dal campo dei pastori vicino a Betlemme. Buon Natale dal luogo del primo annuncio della nascita del Salvatore. Buon Natale dal luogo in cui gli angeli hanno cantato gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Buon Natale a ciascuna e ciascuno di voi, alle vostre famiglie e alle vostre comunità.